Oi, Oi, Léo, Marcelo, tudo tudo bem? bem? Tudo, e Tudo, e você? com você? Tudo bem também, acho que está com um delay aqui, chegou o áudio meio atrasado. Ah, é? Vamos em frente. Continua? Não, passou já. Tá bom. Bom, estamos aqui de novo, né? Que Uhum. legal. Fizemos um making off na semana passada e agora estamos aqui. Sabe o que eu ia te perguntar? É. O que que você acha da gente, de fato, transformar isso numa conversa, deixar de ser um making off e se tornar algo um pouco mais parrudo, a gente falar de verdade do seu curso, pensar em expandir isso para outras pessoas? O que que você acha? Eu estou viajando demais? Você está disposto a isso? Acho que falar de verdade do curso a gente já estava falando É na, verdade. na semana passada. Enfim, não tem nenhum problema com relação a isso. Estou disposto a gente embarcar nesse negócio aí, nessa ideia aí mesmo de jogar água no suco, de tentar gerar uma versão aí que possa ser digerida por quem não está já há tanto tempo pesquisando esses assuntos que a gente gosta tanto, expansão da mente, expansão da consciência, enfim, toda essa pauta que vai um curso como esse de autodesenvolvimento, que é o Seja Seu Guru, né? Mas a questão de publicar, não sei, acho que é uma questão da gente olhar, né? A gente está gravando aqui, a gente olhar o conteúdo, ver se achou que ficou relevante, que tem algo a acrescentar além do que já está no curso, né? Sim, Não sei o quanto a gente vai conseguir gerar esse meta-conteúdo, o quanto a gente vai conseguir ir além do conteúdo base que vai estar nos guiando. Se a gente achar que sim, se realmente surgir algo além, a gente achar que está gerando um conteúdo diferente do que é o curso, legal, por mim tudo bem, a gente publica. Acho que é uma forma de divulgação, uma forma que as pessoas acabam tomando conhecimento e eu acho que uma coisa não canibaliza a outra, porque se a gente for realmente explorar o conteúdo todo da forma como você propôs, avançando frase a frase, capítulo a capítulo, né, módulo a módulo e tal, a gente vai gerar um volume de, sei lá, 40 horas de conversa, né? Sendo sim. que dá para fazer o curso ao longo de 4 a 8 horas, dependendo do tempo que você vai dedicar para os exercícios, né? Então, é, quem for consumindo esse conteúdo e de repente tiver a intenção de ter uma síntese, de ter aquele resumão, sabe esses resumão que vende em livraria, em banca de jornal? Quem quiser o resumão, onde está a síntese de tudo e tal, quiser percorrer toda a nossa pauta aí em 4 horas, vai ter o curso. Então, sabe, acho que uma coisa não canibaliza a outra. Acho que vale a pena a gente publicar, desde que a gente olhe para a gravação depois que a gente gravar essa conversa aqui e ver se achou que ficou relevante, Perfeito. que foi além do que já é o curso, né? Porque para Sim. ficar refraseando aqui o mesmo conteúdo, aí não agrega valor nenhum, né? Não, com certeza. Eu acho que nós fizemos um pouco disso na semana passada, quando a gente conversou e demos um overview do que é o curso, que tem lá as 4 partes. Só naquele momento nós ficamos, acho que quase 30 minutos, né? Conversando e de fato, para mim foi bastante relevante. É por isso que eu estou aqui de volta, te provocando mais uma vez, nesse sentido, porque Uhum. eu acho que vale a pena, acho que vale a pena, e com certeza o curso é algo compacto, sem ser, como que Raso. eu vou dizer? Isso, sem ser raso, Uhum. tem muita profundidade, mas já entrando aqui na introdução do curso, quando você fala em conectar pessoas, até quando você cita conectar com outros despertados. Quem são essas pessoas? Quem são os despertados? Né? Quem são essas outras pessoas que a gente poderia se conectar para criar uma sociedade melhor, para fazer sentido, para encontrar a tribo das almas? O que você quis dizer de fato com essa palavra, despertados? Eu acho que, tirando qualquer conotação mística aí,
despertados no sentido de que já despertou para a realidade que a gente vive, a realidade de que a gente vive em uma sociedade inviável, especialmente aqui no Brasil. É inviável, concorda? É só você acompanhar, por exemplo, o aumento da população carcerária e o aumento da população padrão. E você vai ver que o percentual de participação da população carcerária dentro da população padrão vem sendo uma fatia da pizza cada vez maior. Isso é só um dado, um ângulo para olhar para a realidade da sociedade inviável que a gente vive. Pode olhar por outro ângulo. Você pode ver o tamanho da fatia da pizza de quem vive abaixo da linha da miséria, que já passou de 12,5%. Na linha da miséria, você tem outros 12,5%. Então, você tem 25% da população brasileira vivendo na miséria. Quer dizer, você tem aí 1 em cada 4 brasileiros vivendo em uma situação desumana. E a gente acha que isso é normal, que isso é aceitável. Muitos de nós não estão ativamente participando da cocriação de um futuro diferente. Quando eu falo ativamente, eu estou querendo dizer o seguinte: eu sei que, de alguma forma, eu estou cocriando uma sociedade melhor, seja pela forma como eu organizo meus núcleos profissionais, a forma como eu transmito os conceitos que eu consegui absorver com tudo que eu estudei até agora para os alunos na faculdade, enfim, alguma contribuição eu gero, mas ainda estou arranhando a superfície pelo fato de saber que eu dedico algumas horas, um percentualzinho da minha semana para esse foco do desenvolvimento humano. Porque, enfim, ainda existem vários outros projetos da minha empresa que estão focados em desenvolvimento profissional, onde a pauta não é o humano, né? Onde a pauta não é ajudar o ser humano a ser humano. E é esse que eu acho que é o grande ponto de inflexão que vai nos levar para uma sociedade melhor. Quando a gente perceber, quando a gente se conscientizar que o ser humano precisa de ajuda para ser humano. E não só na primeira infância, não só durante o período aí de ensino médio, de ensino fundamental e ensino médio, mas também depois da vida adulta. O que acaba não acontecendo com muita gente a partir de 40, 50, 60, sei lá, porque chegou numa certa fase da vida que já colecionou diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, diversos outros cursos, e não tem mais um pretexto para estar dentro de sala de aula. E aí, essa pessoa dificilmente, a não ser que tenha uma aptidão para ser um autodidata, dificilmente vai descobrir coisas sobre, por exemplo, como a mente funciona. Entender como a mente funciona, aprender a organizar a mente, expandir a mente, dominar a mente, para usar a sua mente da melhor maneira possível. E se isso não for feito, se você não aprender, antes de mais nada, a pilotar sua mente, como que você vai pilotar o seu smartphone? Como você vai se relacionar com a nova realidade de hiperconexão que a gente está mergulhado já há mais de 10 anos, desde que 3 tecnologias disruptivas se fundiram, que é a internet móvel, redes sociais, smartphone, né? São 3 tecnologias disruptivas se fundindo ali em menos de 10 anos, a primeira década do século XXI, criando um ponto de inflexão na realidade humana, na forma como a gente se relaciona, muito perigoso, que de uma forma muito óbvia disparou o que os especialistas chamam de crise global de saúde mental. Então, assim, a gente acabou mergulhando a sociedade geral, não estou falando de Brasil aí, estou falando o mundo inteiro acabou sendo atropelado pela velocidade com que a tecnologia ganhou, depois da soma dessas 3 tecnologias que eu estou falando, em termos de hiperconexão, mas não foi só isso. Em 2006, a gente tem a Amazon Web Service aí, criando a computação na nuvem, né? Inaugurando, se tornando grande referência de computação na nuvem e democratizando o acesso a processamento, a armazenamento de dados, o que fez com que explodisse
o crescimento de startups e de criação de novas tecnologias. Então, assim, a gente hoje vive uma realidade de diversas tecnologias disruptivas em rota de colisão. 2016, uma das empresas da Alphabet, que é a holding do Google, DeepMind, se eu não me engano é o nome da empresa, criou uma inteligência artificial chamada AlphaGo, que nitidamente reposiciona a ideia de inteligência artificial. Tem muita coisa que a gente achava que não cabia à inteligência artificial, que era próprio do humano, que só caberia ao humano, que o AlphaGo provou que não, que a máquina tem intuição, que a máquina consegue blefar, né? O AlphaGo é uma máquina que joga o Go, que é um jogo tradicional na Ásia em geral, né? China, Coreia do Sul, Japão, enfim, um jogo tradicional que é muito mais complexo que o xadrez. Alguns anos atrás, quando o Kasparov foi derrotado pelo Deep Blue, né, computador da IBM, caiu, né, caiu um tabu aí sobre a intuição, algumas questões aí relacionadas ao que é próprio do humano. Mas ainda foi pouco, porque a gente, naquela época, ainda estava falando de um jogo finito, limitado. O jogo de xadrez tem uma quantidade finita de possibilidades. O Go não. O Go, sei lá, a quantidade de possibilidades do Go é mais do que, sei lá, quantidade de átomos no universo conhecido. Assim, tem combinações infinitas. E aí tem algumas situações, algumas jogadas que se acredita que é pura intuição. Quando você... Eu costumo dizer que intuição é quando você sabe o que fazer antes de explicar por quê, né? Então, às vezes, você sabe que é o momento de sair de um lugar onde você está, porque o lugar está pegando fogo, mas você não viu o fogo. Mas, sei lá, você ouviu um barulho de madeira estalando, você sentiu um cheiro de Cheirinho de fumaça. fumaça. Aquelas coisas que fizeram sentido te guiaram para fora dali. Você percebeu o que era para fazer e fez. E a gente achava que isso era uma coisa própria, típica do ser humano. E hoje está mais do que provado que não, que a inteligência artificial vai atingir isso, né? Então, vem caindo alguns tabus sobre isso. A inteligência artificial vai realmente colocar a humanidade de joelhos se a gente deixar o rabo abanar o cachorro. Sim. Se não houver uma consciência de qual é realmente o papel do humano, que é ser humano. Essa humanidade, essa capacidade de entender o sofrimento do outro, né? Porque a gente está desenvolvendo a inteligência artificial, mas a gente não está desenvolvendo a consciência artificial. A máquina não sofre. Então, se ela não sofre, ela vai ter dificuldade de empatizar o sofrimento do outro, né? Então, eu acho que essa questão de humanizar as decisões, de humanizar as relações, é próprio do humano. É uma coisa que o ser humano precisa ocupar esse espaço, precisa desenvolver essa capacidade de se entender como uma espécie hiperconectada. Não só do ponto de vista biológico, como a pandemia, a invisível pandemia de coronavírus nos provou, né? Mas também do ponto de vista psicológico, que essa crise global de saúde mental, essa epidemia de ansiedade vem deixando claro, uma epidemia invisível, que nem a epidemia de coronavírus, mas ela é pior que isso, ela é uma epidemia silenciosa, né? Ninguém fala sobre isso. A Sim. gente simplesmente vai vivendo e não está entendendo por que esses índices vêm aumentando tanto. Porque os índices de ansiedade estão aumentando nessa velocidade absurda que estão aumentando. Eu até falo sobre isso logo nesse começo aí do curso, nessa parte da introdução, que no mundo a taxa, a OMS dá conta de que no mundo é 3,5% o índice de ansiedade. Pô, no Brasil é 9,3%, é o triplo. Se você pegar a cidade de São Paulo, é 19,9%. É caótico. É um em cada... Caótico. Né? Um em E cada assim, cinco.
é a mesma coisa que se dá conta, se está dentro de um carro com 5 pessoas, um ali está sofrendo de uma crise de ansiedade. Sim, Então, assim, é um ambiente muito pequeno. Eu peguei o exemplo do carro, eu podia falar, são pessoas que estão no mesmo barco que eu, mas eu preferi falar que são pessoas que estão no mesmo carro que eu, porque é um ambiente sim, muito pequeno para você ter uma pessoa a ponto de explodir. E esse a ponto de explodir é realmente em um extremo radical. Por exemplo, hoje no mundo, eu não estou falando dos 19% de ansiedade da cidade de São Paulo, eu estou falando só baseado nos 3,5% de ansiedade no mundo. Hoje, o volume de pessoas que se suicidam no mundo é maior do que a soma da violência urbana, do terrorismo e das guerras. Se você somar, tudo isso não gera tanta morte quanto suicídio. Então, assim, a gente está vivendo uma realidade inviável, uma realidade insustentável. E aqui no Brasil, em particular, especialmente em megalópolis como São Paulo, o problema é infinitamente maior. Cada vez mais as pessoas vão tendo sonhos de consumos inaceitáveis, como, por exemplo, um carro blindado. sim. Não faz sentido. Não é essa a sociedade que vai prosperar durante muito tempo. Pode ser um quebra-galho, mas não consigo ver essa sociedade sendo saudável a médio e longo prazo. Porque, na verdade, a causa é outra, né? O carro blindado, eu estou cuidando de um sintoma ali, de algo bem mais profundo, que é a causa disso tudo, né? A gente passou aqui nessa conversa já pela miséria, pela violência, né? O percentual da população carcerária, o percentual da população abaixo da linha da miséria, na linha da miséria. Então, assim, você produz miséria, né? E depois a reboque vem a violência. E depois a Sim, reboque da violência vem esse medo de viver trancado, trancado em condomínio, trancado em carro blindado, trancado, com medo no trânsito, o teu carro para, se seu carro não é blindado, para o carro no farol, e ali mesmo você pode, de repente, perder a sua vida por causa de um smartphone. sim, Enfim, é, a gente achar que isso é normal, a gente aceitar conviver com isso sem iniciar uma revolução da consciência, uma revolução no sentido de nos inconformarmos com isso, é que é inaceitável. Porque quem está ali na linha da miséria não consegue pensar em outro problema que não seja sobreviver. Agora, quem tem condição de comprar um carro blindado, de morar num condomínio fechado, ou de, enfim, se dar ao luxo de prazeres como viajar e passear e sair para almoçar e para jantar e tal, e não está fazendo nada para mudar esse cenário, realmente, de alguma forma, faz parte do problema. Se você não faz parte da solução, ou você faz parte do problema ou você virou paisagem, o que para mim dá mais ou menos na mesma. Então, sim. assim, esse é o meu incômodo. Essa acho que pode ser a melhor entrega, o melhor resultado desses vídeos que a gente se dispôs a gravar. É publicar esses vídeos e ver se isso ressona para mais pessoas, além dessa tribo da alma que a gente já construiu, que a gente já frequenta, que a gente já se autoalimenta com ideias de uma sociedade mais colaborativa, mais saudável, mais sustentável. Só que a gente vive no nosso lago, né? A gente não está atingindo um mar aberto aí, onde a gente pega pessoas que a gente até ontem não conhecia. Eu tenho um pouco dessa sensação quando eu estou em sala de aula, né? Ainda, né? Não estamos Ah, atingindo ainda, né? Acho que é, esse é o propósito, talvez, a gente plantar aqui essa sementinha para que isso se expanda, como você mesmo fala, e está escrito aí atrás de você. Se a gente pode expandir a mente, por que não expandir esse conteúdo? Por que não levar para outras pessoas e tudo mais? Até porque
aqui na introdução, você fala que a felicidade deve ser um padrão. Aham, E você fala de conexão, você fala que a felicidade deve ser um padrão, que, na verdade, a felicidade não deve ser a exceção. A exceção pode ser, eu sou feliz e ter momentos tristes, e não o aham, contrário, como a gente vê isso acontecendo muito claramente e muito próximo da gente. Quando aham, você citou aí os miseráveis que estão, de alguma forma, na rua, e o instinto é sobrevivência. Como ele vai sobreviver? Talvez ele não parou para pensar. aham, Então, mas por que que eu toquei nesse assunto? Porque para mim ficou um pouco claro, agora você dizendo tudo isso, que a felicidade deve ser um padrão. Mas como é esse padrão, né? Como que eu vou expandir a mente? Como que eu vou fazer isso tudo vivendo nessa sociedade tão difícil desse momento que nós estamos vivendo agora? Como que você pensa nisso, entendeu? uhum, Como que eu vou ganhar a vida sem perder a paz de espírito, sendo que eu, que já trabalhei, você também no mundo corporativo, tem aí umas cobranças de repente você parece que tem que sair do seu corpo para ficar ali o tempo todo só em função de entregas, de altas demandas. Então, onde que isso casa? Onde que a felicidade deve ser um padrão e que eu consigo ganhar a vida sem perder a paz de espírito? Ou a saúde mental, né? uhum. Então, acho que a gente precisa é, conceituar aí um pouquinho felicidade para depois conseguir responder aí tua pergunta, né? Eu acho que a felicidade é um estado de espírito, um padrão de consciência que a gente atinge com maior ou menor frequência conforme a nossa competência. E aí é onde começa todo o problema. A gente nem se toca, a gente vai vivendo a vida e às vezes demora para a gente se tocar que você precisa desenvolver essa competência. Nem se desenvolveu a competência de falar um outro idioma, de tocar um instrumento musical, enfim. É uma competência que você precisa desenvolver. Você precisa entender como você funciona, precisa entender que o ser humano é um trinômio de corpo, mente e alma, e que a gente tem que constantemente estar fazendo esse malabares entre a nossa paz de espírito, a nossa clareza mental e o nosso bem-estar físico. E se a gente não tem essa clareza, fica muito difícil ser feliz, porque a gente vê de repente só uma das bolas do malabares, que é do bem-estar físico, e busca no prazer e na segurança todas as respostas. Então, quando você está se sentindo infeliz e não sabe por quê, você busca uma dose a mais de segurança, de prazer, em bens materiais e não encontra, não muda, não aumenta o teu grau de felicidade. Se você conversa com pessoas, com empresários milionários, bilionários, quase todos vão te dizer a mesma coisa. Se você ganha alguns milhões de dólares por ano e chegou num nível de felicidade, essa felicidade não vai aumentar quando você ganhar alguns bilhões de dólares por ano. Então, assim, não é só no bem-estar físico que você vai conseguir encontrar a felicidade plena, porque a felicidade plena envolve outros elementos, como, por exemplo, a clareza mental, a saúde mental e a paz de espírito. E essa paz de espírito está muito associada com o seu papel na sociedade. Se você, Maslow, que é um dos psicólogos mais brilhantes aí que a gente já estudou em administração de empresa, o cara que criou a pirâmide de Maslow, das 5 necessidades essenciais, dizia que tudo aquilo que um homem pode ser, ele deve ser. Caso contrário, a frustração é inevitável. Então, se você entende que você poderia estar transformando, co-criando uma sociedade mais saudável, mais inclusiva, mais sustentável, e não está fazendo tudo que está ao teu alcance para isso, já tem aí aberto uma porta para a infelicidade. É sutil, é sorrateira, é silenciosa, você nem percebe de onde está vindo, mas tem alguma coisa ali te tirando essa paz de espírito, né?
Então, acho que aí tem uma pista muito boa do que é a felicidade plena, a importância da gente se sentir pleno, né? Tem uma outra frase que acho que tem a ver com o que a gente está conversando aqui, que é a prosperidade sem felicidade cria a pior forma de pobreza, né? Que é a pobreza de espírito, vazio existencial. Então, a gente vê muita gente aí bem-sucedida em termos de riqueza, fama, sucesso profissional, né? E E que entrando em depressão. por algum motivo vive um vazio existencial profundo, né? Então, eu acho que tem um aspecto relacionado a isso. Acho que esse é o cerne da questão, é a gente entender o nosso papel social, e tem também um aspecto mais individual, que é aquela questão de você estar satisfeito com aquilo que você consegue ter e ser aqui e agora. Então, hoje a gente acaba sendo seduzido por essa avalanche de produtos que derivam de uma revolução tecnológica inimaginável há 20 anos atrás, e parece que nunca está bom, parece que tem sempre um smartphone melhor, um computador melhor, um carro melhor, e as pessoas vão enxugando gelo, e parece que nunca está bom, nunca estão satisfeitos com aquilo Satisfeitos. que conseguem ter. E aí, cada vez menos essa pessoa vai desenvolver aquilo que a inteligência artificial não vai desenvolver, que é própria do humano, que é a humanidade, de perceber que tem gente morrendo de fome. Tem gente na fila do osso, tem gente caçando calango, tem gente morrendo de fome no Brasil. Então, assim, se a gente não criar escolas para adultos, ambientes onde os adultos vão se reunir para tentar se desenvolver do ponto de vista humano, e aí eu entendo que os TCCs desses cursos de desenvolvimento humano sejam projetos sociais que vão atacar quem está no outro extremo, né? No extremo estão essas pessoas que já estão conscientes da realidade, que já tomaram a pílula vermelha, fazendo uma alusão aqui à Matrix, que já entenderam a realidade, tomou a pílula vermelha e entendeu, caramba, a realidade é essa. O que acontece com o Neo, o protagonista de Matrix, quando toma a pílula vermelha e enxerga aonde está a humanidade, qual é a situação real da miséria absoluta da humanidade ali encurralada pelo domínio das máquinas e tal. Então, eu acho que, muito mal comparando, mas pegando aí Matrix como uma Um bom exemplo. metáfora aí, uma figura de linguagem, um jeito da gente trazer o exemplo aí, é isso. A gente precisa criar núcleos de social learning, núcleos de encontros sociais para as pessoas que já despertaram, já tomaram a pílula vermelha, já estão enxergando que a gente vive uma realidade, uma sociedade inviável, insustentável, e que a gente precisa nos conhecer melhor, entender melhor, não só como a nossa mente funciona, mas como a nossa consciência, que é quem deve estar dominando a mente, pilotando a mente, a consciência transcendental, que veio de algum lugar e que vai para algum lugar, para quem não acha que tudo acaba quando a morte chega, e começar a expandir essa consciência, a estarmos mais conectados entre nós, porque para o eu da alma, para a consciência, a coletividade é o padrão e não a individualidade. A individualidade é a própria do ego. Por definição, o ego é o núcleo da personalidade da pessoa. E hoje a neurociência já provou que nada mais é do que uma rede neural. Então, assim, é normal que a mente, assim como é normal que o corpo tenha instintos de sobrevivência, farinha pouca, meu pilão primeiro, todos estamos sujeitos a isso. Não adianta a gente ficar com como é que se fala? Com ilusão de que, não, isso é o outro, eu não sou farinha pouca, meu pilão primeiro. Não, você aprendeu a dominar esse instinto, mas o instinto está lá. Na hora que você sente a fome, você tem o instinto de furar a fila de criança, de velhinho, de seja quem for. Mas aí a sua mente assume o comando, traz todo o parâmetro ético, moral, e te diz, não, cara, segura aí a tua onda, segura a tua fome, prioriza quem mais precisa, tal. Beleza? Então, assim,
da mesma forma que a mente tem que dominar o corpo, a consciência tem que dominar a mente. E é a mente que é egoísta, que é egocêntrica, que é centrada na individualidade. O eu da mente, ele é pautado pela individualidade, mas o eu da alma, ele é pautado pela coletividade. Ele tem inato essa sabedoria de que estamos todos em rota de colisão, não só do ponto de vista físico, pegando a Covid como o grande revelador disso, para quem ainda não tinha se tocado, mas também do ponto de vista psicológico e do ponto de vista energético, né? Afinal de contas, o ser humano é feito de energia, né? Tirando o vácuo, né? No núcleo do átomo, 90 e tantos por cento lá, 99, sei lá o que por cento, é vácuo. O resto é energia condensada. Então, assim, somos seres feitos de energia, né? Já está provado o quanto, pela neurociência, o quanto os nossos pensamentos influenciam o nosso corpo, que é 70% água e é líquido, né? Água não, mas enfim, líquido, e o quanto a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente, reverbera no nosso organismo e cria ou conserta doenças psicossomáticas. Então, enfim, sabendo disso, sabendo que estamos todos em rota de colisão, a gente tem a obrigação, para quem já sabe, para quem já entendeu, para quem já se tocou disso, que a gente precisa se unir para começar a consertar. Hoje a gente vive refugiado dentro da nossa própria casa porque o crime está organizado. Porque quando o crime não estava organizado, eles não tinham a força que tinham. E eu não estou falando só das facções criminosas, eu estou falando das milícias, eu estou falando das redes de corrupções que estão implantadas nos três poderes. Enfim, tem um extremo pequeno, minúsculo. Se a gente for ver em termos percentual, eu chutaria aí, sei lá, 1, 2, 5%, eu não sei. Mas não tem 10% da população brasileira. Se somos 200 e tantos milhões de habitantes, eu não acredito que tenha 20 milhões de pessoas envolvidas com as facções criminosas, com o tráfico de drogas. Isso esquecendo a população carcerária. Estou falando de quem está dentro da sociedade. Eu não acho que o percentual seja tão grande, que seja 1 em cada 10 está envolvido com o tráfico organizado, com facções criminosas, com o crime organizado, com rede de corrupção na política. Eu não acho que é tudo isso. Eu não vejo uma população onde você tem aí 9 pessoas entre trabalhadores, idosos, crianças, e uma pessoa criando toda essa miséria que o país vive. Não, eu acho que o percentual é muito, muito menor. Sei lá, chutaria aí 1, 2%. Então, assim, se a gente... Não, meu ponto só para fechar é assim, se a gente conseguisse reunir esse outro 1 ou 2% que está no extremo oposto, que está tão interessado em combater toda essa desigualdade, toda essa miséria... Participar ativamente, né? Como você mesmo diz, né? É isso aí. Eu acho que a gente começa a participar ativamente, e não de uma forma mais passiva, mais conivente, né? Como acho que acontece com a maioria das pessoas que a gente conhece, que a gente convive, que estão na mesma página que a gente em termos de compreensão, mas que, no meu caso, por exemplo, acho que deixa muito a desejar em termos de criar esse movimento de mudança. Eu não vejo, eu tentei me associar a diversos grupos aí, por diversos canais, caminhos diferentes, tentei ir pela religião, tentei ir pela educação, tentei ir por iniciativas de empreendedorismo. Eu ainda não encontrei um ponto de encontro, ainda não encontrei esse grupo tentando se reunir para discutir isso e para, como eu falei, ter como TCC do objeto desse estudo iniciativas, ações que comecem a resolver já a outra ponta, o extremo de quem não tem o básico ainda, de quem não consegue um mínimo para viver uma vida com um pingo de dignidade, né? Sim. Acho que é isso, acho que eu me empolguei demais com esse assunto, acho que
coloquei toda a minha energia nesse. Acho que para a gente concluir esse episódio aqui, estava numa hora boa, assim, sabe? Porque. Eu gostei bastante. A gente começou, no início da nossa fala, ainda você disse, para a gente não ficar falando mais do mesmo, repetindo. Olha só como a gente expandiu o assunto. É Olha como a verdade. gente foi por um caminho e que essa é a proposta. É bem essa a proposta quando eu te provoquei da gente Ah, discutir, porque é muito amplo esse assunto e eu ainda acredito que essa conversa um dia a gente possa de fato levar para outras pessoas e mudar esse percentual de fato, uma sociedade que vira esse jogo, né? uhum. Que esse 2% de criminalidade, de crime organizado, de organizações, facções criminosas, ele ainda torna muito mais minoria do que essa outra fatia que um dia vai crescer, esse TCC aí da vida do ser humano, não é? É isso Gostei aí. bastante, Marcelo. Gostei mesmo. Obrigada de novo Oh, por legal, esse encontro. legal, eu que agradeço. Valeu. Tchau. Tchau, até o próximo. Até a próxima.